A paz do Senhor a você e a sua querida família. Outra vez, vamos estar juntos meditando na bendita palavra de Deus. Para tanto, vamos ler um texto bíblico que está na segunda epístola de Paulo, escrita a Timóteo 2 e o verso 12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Mais uma vez, a minha gratidão a todos os inscritos, a todos que têm tido acesso a esse conteúdo e têm compartilhado nossos vídeos, têm dado o seu like, deixado o seu comentário. A nossa gratidão de todo o nosso coração. Você que ainda não fez, faça isso também, se inscreva no canal, mande para o máximo de pessoas que você pode e assim você vai estar ajudando a outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. Eu fico muito agradecido por toda a sua contribuição. Eu chamo isso de contribuição, porque de fato é uma contribuição que você está dando para que esse canal ele possa ser mais visualizado, ou o conteúdo, né, ser mais visualizado quando você faz tudo isso, tá bom? Que Deus abençoe. Queridos, vamos então à meditação da palavra de Deus. Nós estamos nesses dias falando sobre a exortação que Paulo fez a Timóteo. Como em todos os vídeos, eu já disse que Paulo estava preso e de dentro da cadeia, da prisão, ele incentiva a Timóteo. Havia motivos de sobras para que Paulo assim fizesse, porque a dificuldade que Timóteo passava era muito grande. No dia de ontem, nós falamos no versículo de número 11º, versículo 11. E nós destacamos sobre a palavra que Paulo havia falado, que era uma palavra fiel, que se a gente sofresse com ele, a gente também ia reinar com ele. E se a gente viesse morrer, também a gente ia reinar com ele. Então, dando continuidade a esse nosso raciocínio, hoje, versículo de número 12, Paulo mostra para Timóteo que se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então aqui eu quero dividir esse nosso comentário em três destaques, ou com três peças, vamos assim considerar, três peças nesse versículo, tá? Primeiro é o sofrimento, depois é o reinar com Cristo e depois é o negar. Então, com essas três divisões, eu quero estar com você comentando aqui nesta oportunidade. Bom, a primeira parte do versículo, Paulo diz: ó Timóteo, se sofremos, também com ele reinaremos. É a primeira parte, o sofrimento. Em algumas traduções, essa palavra sofrimento você vai encontrar como perseverança, certo? Se em vez de estar lá sofrimento, vai estar lá perseverar. E a expressão perseverar, que é a que eu vou realmente usar aqui, em vez de sofrimento, como está no texto que a gente leu, a palavra perseverar ou sofrimento, significa perseverar também em algumas traduções, no grego, vem da palavra upomeno, que traz a ideia de permanecer, continuar, persistir e resistir. Logo, quando Paulo diz se sofremos ou perseveramos, o que Paulo está dizendo a Timóteo? Timóteo, se nós permanecermos, continuar, resistir e persistir, com certeza nós vamos ter um resultado final com o Senhor. Porque, queridos, em tudo que você vai fazer, nós vamos fazer, tem que haver uma resistência, persistência.
uma continuidade. Se naquilo que nós estamos fazendo, ao surgir dificuldades, a gente desistir, evidentemente que não chegaremos à conclusão daquilo que a gente projetou. Concorda comigo? Quando a gente lê no livro de Colossenses, no seu capítulo de número 1 e 23, nós vamos encontrar uma expressão de Paulo colaborando com essas expressões que a gente está lendo na segunda carta de Paulo a Timóteo. Veja o que Paulo escreve, Colossenses 1 e 23, ele diz o seguinte: se na verdade permaneceres firmados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Veja que o versículo 23 começa se, né? Se na verdade, ou se permanecer, ou se na verdade, ou se permanecer. Porque no texto que a gente lê em Timóteo diz se perseverarmos. Aqui diz se na verdade permanecermos. Por que o se? Porque a permanência não vai depender daquele que está falando, no caso Paulo, vai depender daquele que está ouvindo. Por que Paulo, tanto a Timóteo como aos irmãos em Colosso, ele disse se? Porque Paulo estava falando uma verdade, mas essa verdade, ela só poderia ter o resultado final, que é a vitória final com o Cristo no céu, se os seus ouvintes, se aquela igreja, se aqueles crentes, eles realmente permanecessem, como diz o texto que lemos aqui em Colossenses, na esperança do evangelho que eles tinham escutado. Veja que Paulo frisa bem, vocês escutaram, vocês ouviram, ou seja, eles tinham sido ensinados, não só sobre a eternidade, mas dos possíveis problemas que na trajetória da vida é natural que encontra. Pensemos o seguinte: você que vai fazendo uma viagem no seu veículo, você está passivo de um pneu baixar, você está passivo de ter um problema no carro, você é passivo de ter uma interditação na estrada, você é passivo de um monte de coisas. Você tem que começar a viagem sabendo, consciente que tem essas dificuldades e elas podem surgir no decorrer da sua trajetória. Queridos, a vida espiritual, ela não é diferente. E Paulo está dizendo, olha, se permanecerdes, porque, é claro, a permanência vai depender de mim, de você e de nós. Em Filipenses, capítulo 3, Paulo continua falando sobre essa verdade. Filipenses, capítulo 3, 13 e 14, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando aos irmãos de Filipe, agora é uma outra igreja. Veja, primeiro ele falou a Timóteo, conforme o raciocínio que nós estamos fazendo, tá? Depois ele falou à igreja de Colosso, agora ele fala à igreja de Filipe. E ele coloca ele como uma referência principal. Ele disse, irmãos, eu não julgo que eu tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, é que eu esqueço das coisas que atrás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Sabe o que? Um dos grandes problemas na vida de muitas pessoas não é o tamanho ou a dimensão, melhor dizendo, do problema, a gravidade do problema. Mas é porque essas pessoas não conseguem deixar para trás as circunstâncias ou o resultado, a lembrança das circunstâncias que ele passou. Paulo disse, eu esqueço, deixo para trás e avanço para as coisas que estão diante de mim. No versículo 14 ele diz, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele via o prosseguir dele, o terminar a jornada, como um prêmio a ser alcançado. Queridos, enquanto você não vê
a sua vitória como um prêmio que Deus tem reservado para você, você vai ficar sempre detido, estacionado diante dos problemas desta vida. Portanto, tomemos, por exemplo, o exemplo do apóstolo São Paulo, esses ensinos que ele está dando para nós. Então, aqui nós vimos a primeira parte, né? Se perseverarmos, se sofrermos, se suportarmos. Porque se não suportar, não tem nenhuma saída. Aí diz o apóstolo Paulo, com ele reinaremos. Aí nós somos reportados a uma expressão de Jesus que está em Mateus 25 e 34. Vejamos o que o Senhor Jesus ele ensina. Porque veja que Paulo lá na segunda carta que escreveu a Timóteo, ele disse, se sofremos, também com ele reinaremos, né? A gente precisa fazer isso. Então, com ele reinaremos. Veja o que diz Mateus 25 e 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus está falando aqui, referindo-se exatamente ao final de uma jornada. Aí a gente vai em Lucas, no seu capítulo 22, e o versículo de número 28, olha o que Jesus, outra vez, ele repete, né? Ele fala, Lucas também escreve o que Mateus escreveu, Lucas 22 e 28, e o versículo de número 29 diz assim, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, falando aos discípulos. E eu vos destino o reino como o Pai me destinou. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês têm permanecido comigo nas minhas tentações. E como o Pai destinou o reino para mim, eu também vou destinar o reino para você. Veja, Jesus usa a palavra permanecer. O segredo está na permanência. Aí a segunda parte desse texto, né? Eu ainda queria ler Atos dos Apóstolos 14 e 22. Olha o que diz esse texto sagrado. Atos 14 e 22 está escrito assim. E confirmando o ânimo dos discípulos, exortou-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você sabe quem é que está falando isso aqui de novo? É o apóstolo Paulo. Ele está dizendo, importa passarmos por muitas tribulações e depois entrar no reino de Deus. Queridos, esse é o preço para se conseguir o reino de Deus. Não é em vão uma expressão de Jesus que ele disse, o reino de Deus é conseguido à força. E não é a força do nosso braço, mas a resistência da fé, sabendo administrar as situações adversas sem que haja alteração na nossa comunhão com Deus. Aqui nós vimos a segunda parte. Agora vamos para a terceira parte. Se o negarmos, ele também nos negará. É o que Paulo escreveu a Timóteo. Veja bem, vou ler de novo, 2 Timóteo 2 e 12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Aí nós somos levados a Mateus 10 e 33. Vejamos o que Jesus ele ensinou sobre o negar, certo? 10 e 33 de Mateus está escrito assim, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Aí ainda vamos ler uma outra referência, Lucas 9, 26. Lucas 9 e 26, assim está escrito, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e na dos santos anjos. Então, quando Paulo está mostrando isso aqui a Timóteo, Paulo está sendo real.
Como eu disse no vídeo de ontem, o ensinador bíblico ele não pode omitir, por hipótese alguma, a possibilidade de um sofrimento. É como aquele exemplo que eu disse da viagem. Quem vai viajar não pode pensar que não vai ter problema de baixar um pneu ou qualquer outro problema no veículo. Mas isso não significa que não tem como resolver e continuar a viagem. Tá certo? Quantas vezes você saiu, o pneu baixou, deu um problema no carro, você consertou e seguiu viagem? Já aconteceu? Bom, com certeza todos que têm carro podem ter essa experiência. Coloque isso também na fé. Traga isso para o âmbito espiritual. Os problemas vão surgir e vão ter dificuldades. Para, resolve e continua a caminhada. Que Deus abençoe você e família. Vou estar orando agora por você e por toda a sua família para que Deus esteja te ajudando, tá bom? Eu espero que essa palavra esteja te enchendo de ânimo, te fortalecendo e você encontre motivo para avançar, sem olhar para a direita nem para a esquerda, certo? Mas continuar firme na presença de Deus para o prêmio, como disse Paulo, que está na frente. O prêmio não é dado quando começa ou quando chega no meio, mas quando chega na faixa final. Deus abençoe você e família. Vamos orar então. Querido Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, minha gratidão outra vez poder falar a Tua palavra. Todos que tiverem acesso a esse conteúdo, Deus, ministra aos seus corações aquilo que eu não pude falar, aquilo que eu não pude alcançar. Mas Tu, Senhor, por Tua bondade, alcança os Teus servos, alcança os nossos amigos. Neste momento eu te peço por todas as famílias, os lares, os doentes, os enfermos, os órfãos, as viúvas, aqueles que estão nas drogas, no crime, Senhor, tenha de misericórdia, liberta. Abençoa os missionários que estão em todas as partes da terra, levando a Tua palavra, os obreiros da Tua obra. Abençoa, Senhor, nossas famílias. Eu te peço, meu Deus, por esses que estão saindo agora para o trabalho, dá um dia promissor, dá livramento, dá a produtividade que eles esperam. Os que voltam depois de uma noite de labuta, dá-lhes um sono reparador. Eu te peço, meu Deus, continua abençoando esse canal e todos que nele tiver acesso, Senhor, que a tua bênção o alcance de maneira transbordante. Te peço no querido nome de Jesus. Amém. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário. Até o próximo, se Deus quiser. Não esqueçam, tem vídeos anteriores a esse que acompanha e nós vemos desenvolvendo esse raciocínio. E o próximo vídeo, amanhã a gente ainda vai falar sobre isso, tá bom? Deus abençoe.